e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num autêntico manual de ferramentas para a mente. Vamos falar de pensamento crítico aplicado. O nosso objetivo é simples, descobrir como podemos navegar neste mundo cada vez mais complexo com mais clareza e com melhor discernimento. Vamos a isso. Então, a questão central é mesmo esta. Como é que se pode pensar melhor? E olhem, não é nada fácil. Os nossos cérebros, por natureza, adoram atalhos. Tentar raciocinar sobre um tema complexo sem qualquer método é quase como tentar dividir, 2877 por 76, mas de cabeça. E no meio de uma festa cheia de gente e barulho. Precisamos mesmo das ferramentas certas para a tarefa. Para começar, é preciso perceber que a nossa mente usa fundamentalmente duas vias para processar o mundo. São dois caminhos que nos levam a conclusões. E é absolutamente essencial perceber a diferença crucial entre eles. De um lado, a dedução, do outro, a indução. E a diferença, reparem, é fundamental. A dedução funciona quase como um sistema fechado, é puramente lógica. Se as premissas estiverem certas, a conclusão tem de estar certa. A validade disto não depende do mundo lá fora. Já a indução é o oposto. Baseia-se na observação do mundo e precisa de conhecimento prévio para funcionar. É assim que aprendemos com a experiência, no fundo. E agora preparem-se para um ponto que pode ser surpreendente. Aquela indução que usamos todos os dias. A nossa intuição rápida que nos guia, bem, ela está quase sempre errada. Sim, é uma afirmação forte, sem dúvida, mas faz todo o sentido quando percebemos os atalhos perigosos que a nossa mente adora usar. E porquê? Simplesmente porque a boa indução, a indução a sério, é muito exigente. Requer uma observação sistemática, não é só reparar naquilo que nos salta à vista. Precisa de registros fiáveis de conhecimento sólido. A nossa indução do dia-a-dia raramente cumpre estas regras e por isso cai em armadilhas como a chamada heurística da disponibilidade, que é aquela tendência para julgar a probabilidade de uma coisa com base na facilidade com que nos lembramos de um exemplo, em vez de nos basearmos em dados reais. Ora bem, se a maior parte do que sabemos vem de outras pessoas, a pergunta em quem é que podemos confiar torna-se absolutamente central. Como é que se distingue um verdadeiro especialista de alguém que apenas parece ser um? A resposta está toda neste conceito: autoridade epistémica. Uma verdadeira autoridade não se define pelo estatuto que tem, mas sim pelas provas que possui para apoiar aquilo que diz. E atenção a um pormenor crucial: essa autoridade é específica para um determinado tópico, não se transfere magicamente para outras áreas do saber. E é precisamente por isso que temos de ter muito cuidado com as encenações que simulam a autoridade. O fato e a gravata, a bata branca, um título pomposo ou o facto de pertencer a uma instituição famosa, olhem, nada disto, por si só, confere autoridade epistémica. São, na verdade, apenas adereços de palco. Isto leva-nos a uma das distinções mais importantes de todas no pensamento crítico. A enorme diferença que existe entre simplesmente acertar numa coisa e realmente saber essa coisa. Não são de todo a mesma coisa. Vamos ver este exemplo fascinante. Um visionário, lá no século XVI, previu algo que hoje é uma realidade. Máquinas que respondem a perguntas. Uma previsão incrivelmente precisa, não é? Mas a questão é, será que ele sabia mesmo que isto ia acontecer? A resposta é não. Ele acertou, sim, mas foi um palpite de sorte, não era conhecimento. Porquê? Porque não tinha boas provas, não tinha qualquer base para sustentar aquela afirmação. Foi uma coincidência feliz, não um saber genuíno. Portanto, o ponto crucial aqui é este. O conhecimento genuíno é muito mais do que ter uma opinião que por acaso está certa. É ter uma opinião verdadeira que está devidamente fundamentada em boas provas. As provas são um ingrediente secreto que transforma um acerto casual em conhecimento a sério. Então, como é que aplicamos isto na prática? Bem, ao consumir informação, a pergunta-chave a fazer é: esta fonte explica as provas em que se baseia? Se a resposta for não, torna-se impossível distinguir o que está a ser dito de um simples boato ou desinformação. E um alerta: artigos sem autor são, quase sempre, um grande sinal de perigo. E chegamos agora à ferramenta final. E, quem sabe, a mais poderosa de todo este manual. Uma abordagem mais sofisticada à própria forma como acreditamos nas coisas. Perante qualquer afirmação, pensem nisto. Não existem apenas duas opções: acreditar ou não acreditar. Não. Há uma terceira via, uma que é muitas vezes esquecida, mas que é imensamente poderosa: suspender o juízo. Basicamente, se as provas não são conclusivas, a atitude mais racional de todas é simplesmente admitir que não se sabe. E por que é que isto é tão difícil de fazer? Bem, o principal obstáculo é muitas vezes a vaidade. A pressão social e a nossa própria vaidade empurram-nos para ter uma opinião forte sobre tudo, mesmo sobre assuntos dos quais sabemos muito, muito pouco. Suspender o juízo é um ato de humildade intelectual. E isso é raro. E há mais. A crença não é um interruptor de ligado ou desligado. É mais como um termostato. Este conceito chama-se adesão credencial. Significa que a força da nossa crença numa ideia deve ser diretamente proporcional à força das provas que a suportam. Não se trata só de acreditar ou não, mas sim de quão fortemente se acredita. E para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Olhando para as opiniões que temos, para os debates em que participamos, sobre que assuntos faria se calhar mais sentido hoje mesmo dar um passo atrás e simplesmente suspender o juízo até que existam melhores provas? É, talvez, o exercício de pensamento crítico mais libertador de todos.